O Império Romano é considerado o maior ou a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Estendia-se do Rio Reno para o Egito. Chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. O Império sucedeu à República Romana. Com o novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte do poder. Até 117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Sob o domínio do Império Romano estavam 6 milhões de habitantes. Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião. Sob o comando de astutos generais, Roma expandiu o poderio ao Mediterrâneo. Características do Império Romano: essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados. O controle das províncias era feito por Roma. Era politeísta. O governante tinha cargo vitalício. Era vitalício o cargo do comandante, do governante. O governante tinha cargo vitalício. A extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. Otaviano Augusto foi o primeiro imperador romano. Imperadores romanos. Os imperadores que mais marcaram o Império Romano foram: Otaviano Augusto foi o primeiro imperador de Roma, foi responsável por acrescentar muitos territórios ao Império. Cláudio, seu principal feito foi conquistar parte da Grã-Bretanha. Nero, considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Tito ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Trajano era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão. O Império Romano atingiu a maior extensão durante o governo de Trajano. Adriano ordenou a construção de uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter os bárbaros. Diocleciano dividiu o império em 2 partes, oriental e ocidental. Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como capital. Rebatizou a cidade de Constantinopla. Então, Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como capital. Rebatizou a cidade de Constantinopla. Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Constantino XI foi o último imperador do Império Romano Oriental. Morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Dinastias romanas. Vamos falar de 4 dinastias. Dinastia Júlio-Claudiana, dinastia dos Flávios, dinastia dos Antoninos, dinastia dos Severos. O surgimento do Império Romano. Uma das histórias sobre a fundação de Roma é a célere lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo historiadores, Roma surgiu a partir de um grupamento de pastores que viviam às margens do rio Tigre. Essa é a região geográfica que corresponde hoje à Itália. No decorrer do século VI a.C., Roma ficou sob a direção dos etruscos, de origens gregas. A liberdade foi conquistada gradualmente, quando se transformou numa cidade-estado, onde a forma de poder era exercida era a monarquia.
Com as constantes desavenças entre os reis, os romanos experimentaram a república entre 509 a.C. e 30 a.C. Nessa época, Roma passou a exercer forte poder colonial, poder político e militar. Triunviratos. O governo de Roma ficou fortalecido por uma estratégia de gestão que passou a história como triunviratos. Triunvirato era a gestão formada por 3 integrantes. A formação do primeiro deles ocorreu em Roma. Ocorreu em 59 a.C. e contava com Júlio César, Pompeu e Marco Crasso. Então, em certo momento, os 3 venceram a guerra, entraram em guerra e César os venceu. Júlio César tornou-se o primeiro governante individual de Roma. Em certo momento, os 3 do triunvirato entraram em guerra e César os venceu. Então, Júlio César tornou-se o primeiro governante individual de Roma. O segundo triunvirato foi formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Também terminou em uma guerra civil, em 31 a.C. Otávio venceu e passou a governar Roma. É nesse ponto que surge o Império Romano, em 27 a.C., e que vai até 476 depois de Cristo. Também é considerada a fase de maior prosperidade e expansão do Império, na chamada dinastia Júlio-Claudiana, divisão do Império Romano. O Império Romano foi dividido em 284 depois de Cristo, como forma de melhor administrar o poder. A divisão consistiu em Império Romano do Ocidente, tendo como capital Roma, e Império Romano do Oriente, com Bizâncio como capital. Então, no Ocidente a capital foi Roma e no Oriente a capital foi Bizâncio. Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, perdurou até 1453, quando foi tomado pelos turcos. Bizâncio, a capital, também era conhecido como Constantinopla. No decorrer do século VI, o imperador Justiniano tentou reordenar o Império Romano e abriu frentes de batalhas, conquistando o norte da África, a Península Itálica e a Península Ibérica. Os muçulmanos, contudo, terminaram por ocupar o norte da África, o Médio Oriente e a Península Ibérica nos séculos VII e VIII. Queda do Império Romano. As principais causas do declínio do Império Romano foram dificuldade de administração, ou seja, o Império era muito grande e havia dificuldades, complicações para o controle da gestão e da corrupção que o assolou, as invasões bárbaras. O exército precisou proteger o império das investidas de godos, visigodos e ostrogodos, hunos e germânicos, como francos, anglo-saxões, vândalos, bretões e burgúndios. Outra causa para o declínio do Império Romano: elevados impostos. O Estado tinha elevado custo para manter a construção de pontes, aquedutos, cestários, banhos públicos. Esse fator elevou significativamente os impostos cobrados pela população. Outra causa para o declínio do Império Romano: a religião. A expansão do cristianismo, que não admitia outros deuses, está entre as justificativas para a crise do Império. E a última causa para o declínio do Império Romano foi a escassez de escravos. A redução das batalhas por conquista de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. Sacro Império Romano Germânico. Uma vez que os povos bárbaros estavam instalados e cristianizados, a sociedade medieval passou a sonhar com a restauração do antigo Império Romano Ocidental. Essa ideia é empreendida pelos príncipes e nobres germânicos que conquistam um grande território e se faziam sempre coroar ou ser consagrados pelo Papa. Assim, tenta-se voltar ao esplendor da antiga Roma, fundando o Sacro Império Romano Germânico. O nome era sacro por ser respaldado pelo Pontífice, império pela grande extensão territorial. Já o romano se devia ao fato de receberem o título de reis da Itália, e germânico porque a maior parte do seu território era naquela região. Oficialmente, o Sacro Império Romano Germânico só terminará em 1806, com as guerras napoleônicas.